Olá, boa tarde. Meu nome é Matheus Noronha. Eu sou doutor e pós-doutor em Estratégia e Inovação de Tecnologias Limpas pela SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Também sou Head de Energia Eólica Offshore na Abeólica, Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias. E o trabalho que eu vou apresentar hoje para vocês trata-se do título de A Escalabilidade e os Custos de Transação para os Modelos de Negócio de Economia Circular nas Organizações Cleantech. Também fazem parte desse trabalho a Fernanda, a Letícia, Rosemary e Priscila Bidin, que me apoiaram no desenvolvimento das etapas deste projeto. Para iniciarmos a explicação do nosso trabalho, é importante mencionar que o nosso artigo ele se divide em três momentos principais de sua contextualização. O primeiro momento é o momento em que observamos cada vez mais as empresas buscando escalar mercados a partir de uma estratégia digital, adotando tecnologias que permitem não somente reduzir custos específicos, mas também têm uma abordagem ambiental e sustentável. Dentre essas empresas, temos empresas que trabalham com assinatura de energia renovável, oferecem crédito para adesão de energia renovável, têm soluções para preservação de água e se apropriam de tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas e até blockchain para endereçar essas estratégias e soluções tecnológicas. Dentre essas empresas, observamos que as cleantechs elas se destacam por serem empresas que estão voltadas aí para soluções de sustentabilidade, recursos tecnológicos, utilizando essas tecnologias aqui mencionadas. Isso nos levou à nossa seguinte pergunta de pesquisa. Desta forma, a nossa pergunta de pesquisa ela ficou da seguinte forma: como a escalabilidade de suas atividades podem reduzir custos de transação no desenvolvimento de modelos de negócios de economia circular? E para responder essa pergunta de pesquisa, desdobramos dois objetivos, dividindo eles entre geral e específico. Como geral, identificar como a escalabilidade reduz custos de transação no desenvolvimento de modelos de negócio de economia circular e apresentar um modelo ilustrando como ocorre esse processo no desenvolvimento de modelos de negócios e economia circular. O nosso trabalho se baseou em lacunas de pesquisas existentes, principalmente sobre três eixos fundamentais: a integração entre a escalabilidade e custos de transação para o desenvolvimento de modelos de negócios. Então, alguns autores tratavam como existia essa integração entre esses referenciais, bem como quais eram as estratégias de escalabilidade e as suas consequências para os impactos sociais e ambientais. E por último, entender quais que eram esses antecedentes para o crescimento das organizações. Todos esses pontos foram identificados como lacunas e nós mencionamos a página que essas lacunas estão apresentadas como futuras pesquisas nos trabalhos antecedentes. Como contribuição científica, estressaremos ao longo da apresentação, mas a gente identificou alguns antecedentes, como o caso de Born Digital e competências digitais, e alguns resultados da articulação do referencial teórico como efeitos de transbordamento verde para a economia. Então, esses são alguns dos pontos que são ilustrados ao longo da nossa pesquisa. O nosso referencial teórico se baseou em três lentes teóricas principais. Primeiro, escalabilidade de mercado e suas atividades, principalmente contando com as subcategorias de aquisição, financiamento, inovação e digitalização. Depois, custos de transação, contando com subcategorias de especificidades de ativos, frequência, incerteza, e economia circular e desenvolvimento de modelos de negócios, das quais também apresentamos as subcategorias no próprio trabalho. Utilizamos teorias, literatura seminal e também literatura recente para poder justificar a existência da nossa lacuna, o que nos leva à nossa proposição central, que é a escalabilidade de suas atividades podem reduzir custos de transação no desenvolvimento de modelos de negócio de economia circular. Para executar a nossa pesquisa, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa com caráter descritivo a partir de um estudo de caso, com 12 cleantechs, totalizando 18 entrevistas. Para a gente coletar essas entrevistas, nós utilizamos um instrumento de coleta, que é um roteiro de pesquisa, e além disso,
utilizamos uma metodologia de triangulação de dados secundários. Então, levantamos alguns documentos de materiais como jornais, podcasts, realizamos o processo de transcrição e fizemos essa triangulação com as entrevistas que levantamos. Para que a gente pudesse fazer análise, a gente utilizou o modelo de categorização de pesquisa, a partir de categorias dedutivas e indutivas para verificar e aferir os dados qualitativos. Com base na análise categórica, conseguimos identificar que algumas categorias se sobressaíram no nosso trabalho, especificamente as categorias de escalabilidade de atividades, custos de transação e economia circular. Esse número demonstra a incidência de repetição dos blocos categóricos, demonstrando para os entrevistados quais eram os pontos mais relevantes nesse processo de escalabilidade e redução de custos de transação para o desenvolvimento de modelos de negócio de economia circular. Algumas categorias se mostraram como emergentes, como o caso da Born Digital e competência digital, bem como Green Spillovers, que são efeitos de transbordamento verde para a economia. Born Digital e competência digital demonstraram ser antecedentes, ao passo que Green Spillovers demonstraram ser um resultado da articulação desse referencial teórico. De forma a concluir, os entrevistados demonstraram uma série de coisas interessantes, desde relatos mostrando que eram necessárias competências básicas e que a empresa fosse fundada em bases digitais, utilizando tecnologia da informação como premissa básica para o desenvolvimento desses modelos de negócio, mas mais do que isso, que utilizassem tecnologias que hoje conhecemos como inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, 5G, grandes soluções de Big Data e Data Analysis para poder fazer a gestão. Um exemplo que posso dar era uma empresa que tinha contratos de assinatura de energia renovável, que fazia compensação de modelos energéticos a partir de uma solução de internet das coisas, em que conseguia não só fazer o traqueamento da energia consumida, mas também a comercialização de excedentes de energia renovável. Tudo isso era interligado por internet das coisas e inteligência artificial. Essas foram premissas básicas para mostrar que essas organizações conseguiam escalar mercados e reduzir custos de processos operacionais que faziam com que os negócios se tornassem cada vez mais verdes e mais sustentáveis numa abordagem de economia circular. Isso tudo levou as empresas a gerarem efeitos econômicos, não só de reduzir pegada de carbono, mas também de criar novas possibilidades de gerar empregos específicos. A nossa proposição central se desdobrou em duas proposições que vieram como resultado desse estudo de caso. Aqui estão algumas das nossas referências que deram base para as lentes teóricas e redação do nosso trabalho. Agradecemos a oportunidade de apresentação e deixamos nosso contato.